Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marília Pedroso Xavier e é com imensa honra e satisfação que dou início ao painel de Direito Empresarial do evento Retrospectiva Jurídica 2020, principais mudanças legislativas e jurisprudenciais. O evento é promovido pela Escola Superior de Advocacia, a ESA Nacional. Desde já cumprimentamos todos os organizadores desse importante evento, na pessoa do Dr. Rony Preus Duarte, presidente da ESA Nacional. Fazemos aqui já um importante destaque, que o evento já conta com mais de 20 mil inscritos. Com isso, quero fazer uma saudação muito calorosa a todos os que nos acompanham aqui ao vivo e depois também pelo reprise no YouTube. É uma honra e uma satisfação tê-los aqui conosco, né? Nesse nosso painel, que terá o tempo de duração de 1 hora e que nós teremos, né, a singular oportunidade de ouvir os palestrantes, doutora Luciana Gluck-Paul e o doutor Pablo Arruda. E para que possamos, então, dar início, né, às falas aqui dos nossos caríssimos palestrantes, os quais saúdo aqui com imensa alegria desde já, destacando, né, o quanto fico contente de ter esse encontro aqui, esse congraçamento acadêmico, né? Peço licença, então, para iniciar a leitura do currículo da doutora Luciana. A doutora Luciana, ela é a diretora-geral da ESA Pará, ela é doutora em Direito, professora permanente do mestrado profissional em Direito da UFPA e coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da mesma instituição. E também é professora efetiva de Direito Empresarial da UFPA. Professora, sabemos que, além, né, de toda essa instigante atividade docente, a professora também, né, tem uma advocacia bastante efetiva e de excelência, e para nós realmente é uma honra contar com a sua presença nesse painel. Mais uma vez, agradeço por ter aceito esse convite da ESA. Por favor, professora, a palavra é sua. Boa tarde, já boa noite, né? 18h33. Muito obrigada pelas palavras de carinho, querida Marília, minha colega de ESA. Um bom tempo que a gente não se encontrava, né? Praticamente 1 ano desde a Conferência da Mulher Advogada, mas que bom que a tecnologia permite essa aproximação, mesmo que virtual, traz um pouquinho de calor nos nossos corações. Eu gostaria de agradecer também imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer e parabenizar toda a equipe da ESA Nacional, em nome do nosso diretor, do Dr. Rony Preus Duarte, e toda a equipe que trabalha com ele, que são pessoas maravilhosas, competentes, e que a gente vê o primor que são os eventos organizados pela ESA Nacional, durante, principalmente desse ano da pandemia, que a gente teve tantos desafios tecnológicos a serem enfrentados, e mais uma vez a ESA mostrou sua competência, não apenas acadêmica, como técnica e digital, nos oportunizando esses eventos. Está aí mais um grande momento de sucesso com esse evento, abrindo aqui o ano de 2021 com mais de 20 mil inscritos. Em julho do ano passado, eu tive a oportunidade de participar junto com a ESA do primeiro Congresso Digital da OAB, e nós participamos da organização e ganhamos aí o prêmio Guinness, né, de maior evento jurídico do mundo, com mais de 100 mil inscritos, coisas assim que, se não fosse essa época digital, a gente nem imaginaria por onde estaríamos passando. Uma grande honra estar aqui nesse painel com o professor Pablo Arruda. Não tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, mas é um professor por quem tenho grande apreço. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui trocando experiências e tendo a oportunidade de ouvir logo mais. Mas vamos lá falar aí do direito empresarial, que tanto gostamos, que tanto nos dedicamos ao longo aí de quase 17 anos de formada, que tanto na academia, sou professora de direito empresarial, como no escritório atuo na área do direito empresarial. E quando me foi feito o convite, né, Luciana, vamos falar num evento sobre a retrospectiva jurídica de 2020, as principais mudanças legislativas e jurisprudenciais no direito empresarial.
E eu, como professora também, sempre me pergunto, este evento é voltado para o público da advocacia, eminentemente, a nossa casa, a OAB. É óbvio que nós temos vários alunos que nos assistem, que também sempre participam com muito carinho, com muito orgulho dos eventos da OAB, dos eventos da ESA, até porque daqui a pouco será a casa deles também, mas é um evento para a advocacia. Então, apesar de eu ter esse foco aí acadêmico, docente, eu busco trazer essa parte acadêmica para a nossa prática processual, para a nossa prática de escritório, realmente, do que a gente precisa. E me fiz logo a pergunta, Luciana, o que é que mais vocês foram demandados no ano de 2020? E continuamos sendo, porque a pandemia não acabou, isso aí todos nós sabemos, pelo contrário, ela só tende a crescer, só está aumentando, infelizmente. Então, o que a gente teve de mudança na área do direito empresarial que a gente percebeu no âmbito da advocacia e aqui no meu escritório, no Estado e até mesmo no nosso país, de procura que nós tivemos a mais no âmbito do direito empresarial? E eu verifiquei, eu fiz duas relações para a gente introduzir essa parte do planejamento sucessório e a empresa ou uma holding familiar, que eu gostaria de um primeiro tópico para tratar com vocês. Eu até separei aqui, organizando com o professor Pablo, mais outros dois temas, mas quando eu fui colocar todas as ideias que eu quero falar para vocês, acho que nós não vamos ter tempo. Então, esse é o tópico principal. Se a gente tiver tempo, eu estou aqui cronometrando, Marília também vai me ajudar. Quando faltar aí em 5 minutinhos, Marília, por gentileza, me avisa, porque o professor fala muito mesmo. E nós vamos iniciar falando desse tema principal aí, que é o planejamento sucessório e a questão da empresa ou da holding familiar. E por que eu escolhi esse tema? Com base, obviamente, em tudo que eu estou passando desde o ano passado, e agora, janeiro e fevereiro, a gente já pode dizer que fevereiro está terminando, né? E que a gente começou a verificar qual preocupação que as pessoas chegavam no nosso escritório. Primeira delas, empresas familiares preocupadas com a questão da sucessão. Porque nós passamos a lidar com a morte em razão da pandemia de uma forma muito maior do que nós lidávamos antes. Antes nós perdíamos amigos, perdíamos familiares, mas sempre essa perda ela estava associada, na maioria das vezes, ou a uma doença, ou a uma fatalidade. Mas, de repente, com a pandemia, com o Covid, algumas pessoas em 3, 4 dias faleciam, ninguém entendia nada, e não eram só uma, eram várias pessoas, em todos os lares brasileiros sempre tem alguma história. Então, essa temática da morte no seio das famílias e da necessidade de, ao uma pessoa falecer, eu ter que resolver toda a papelada, como eles chegam falando para nós no escritório, ela tornou mais presente, senti eu, pelas experiências que eu tive no escritório, na vida dos brasileiros, que nos fez demandar, nós, advogadas e advogados, uma solução para como cuidar desse planejamento sucessório, evitando principalmente que, no caso de uma morte, no caso de um falecimento, houvesse muitas dificuldades, porque a gente sabe que o processo de uma sucessão não é algo simples e principalmente algo bastante custoso. E um outro fator também que eu senti que associou a questão da empresa familiar foi que nós tivemos um aumento do desemprego. Isso aí não apenas nos noticiários a gente verifica, mas nos índices do IBGE a gente verifica esse aumento do índice de desemprego, principalmente no terceiro trimestre de 2020. E muitas pessoas que se desempregaram, não houve um critério. O desemprego aumentou na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, não houve esse critério. O desemprego ele foi generalizado. E muitas dessas pessoas que se desempregaram, recorreram ao adquirir aquelas verbas rescisórias, alguns têm muito tempo de serviço, e disseram assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou atrás de um novo emprego? O emprego está disponível no mercado? Muitas vezes não, ou até na maioria delas. E muitos tentaram, o que não é raro, apesar de nós verificarmos, de um lado, empresas fechando, nós estamos verificando que existem empresas que estão sendo abertas em plena pandemia.
E a gente se faz esse questionamento, a gente chega num shopping center, num centro comercial que a gente, porventura, vá passear, vá andar com medo, com uma necessidade, enfim, e a gente se depara com um empreendimento sendo aberto. E fica até aquela pulga atrás da orelha, poxa, eles estão abrindo um negócio em plena pandemia, em plena crise. Mas, assim, às vezes é a alternativa que aquela pessoa tem com o valor que ela conseguiu com o seu desligamento da empresa. De repente, são pessoas com uma determinada idade, uma faixa etária que não vai conseguir se reposicionar no mercado, então é a alternativa que ela tem. Eu digo sempre assim, que o empreendedor no Brasil, os empresários são aqueles que colocam a cara no sol, que são os verdadeiros corajosos, que querem empreender, que fazem movimentar a nossa economia, o nosso mercado. Então, eu sempre dou muitas palmas para o empresário e para o empreendedor. E nós, advogados e advogadas, estamos aqui dando esse suporte sempre para que esse negócio dê certo, para que esse empreendimento realmente tenha êxito, tenha sucesso. Então, a gente se deparou aqui com duas situações. A discussão no seio familiar da preocupação do futuro dessa empresa familiar com a hipótese de um falecimento, diante do fato de que tanto estamos falando mais sobre falecimento. E 2, a situação da empresa familiar está mais em voga. Por quê? Porque houve um desemprego e esse desemprego fez com que a pessoa desempregada tivesse como alternativa a constituição de uma empresa familiar. E aí a gente vai para uma questão aí um pouco conceitual, mas nem tanto, que é justamente entender o seguinte, mas o que é uma empresa familiar? Né? Empresa familiar, ela tem conceito no Código Civil, como a gente tem o que é o empresário, o que é a sociedade empresária? Não. Uma empresa familiar é uma sociedade empresária, uma sociedade limitada, onde ela normalmente está com a sua origem vinculada a uma família, onde normalmente membros de uma mesma família são responsáveis pela administração dos negócios, onde eles têm relação entre a propriedade as propriedades que são de titularidade dessa empresa, com o controle dessa empresa, onde muitas das vezes não só o controle da empresa é familiar, como os empregados são pessoas do seu círculo familiar, né? Então, isso a gente consegue conceituar e definir que são empresas familiares. E um outro ponto que me fez também escolher esse tema de empresas familiares é que, com dados empíricos, ok? Com base em bibliografias, em vários estudos, as empresas familiares, elas representam 95% das 300 maiores empresas no Brasil são controladas por família. Então, a gente tem um número significativo. E não apenas no Brasil, no mundo, 80% das empresas existentes no mundo são familiares, que obviamente se originam de forma familiar e que aos poucos vai evoluindo, muitas das vezes é vendida, enfim. Um outro dado muito interessante é que 70% dos empreendimentos familiares existentes no mundo não resistem à morte do fundador. E aí é que linka nossos 3 pontos de preocupação. Né? Eu tenho mais empresas familiares agora, porque as pessoas podem estar constituindo mais empresas em razão do desemprego. As empresas familiares passaram a se preocupar com o planejamento sucessório em razão das mortes, do fato da morte estar mais presente nas casas dos brasileiros, e passou-se a vir essa preocupação, porque não é uma preocupação natural da sociedade brasileira. A nossa sociedade não tem o hábito, o costume de fazer planejamento, quanto mais planejamento sucessório, não tem o hábito, o costume de fazer uma advocacia preventiva, que paralelamente estaria no mesmo âmbito de um planejamento, ok? Mas, em razão de toda essa mudança de pandemia e principalmente no psique de todos nós, passou-se a observar alguns pontos do meio jurídico que antes não se dava atenção. Então, vejam, são dados que dizem muitas empresas com a morte daquele seu chefe, daquele seu líder, aquela empresa familiar acaba sendo encerrada, acaba fechando. Não é à toa que nós temos uma ampla bibliografia de pai rico, filho pobre, neto, sei lá o quê, e todos esses livros aí que a gente vê nas bancas das livrarias, que realmente fazem alusão a isso, de empresas familiares que não conseguem levar à frente.
E onde estaria, então, a questão do planejamento sucessório? Então, a gente está falando da questão da empresa familiar, tá? E eu quero puxar o link com o planejamento sucessório, ok? Então, posso fazer planejamento sucessório de outras situações que não de uma empresa familiar? Claro que pode. Só que aqui a gente tem que fazer um corte, porque não dá tempo da gente falar de tudo. Então, a gente vai falar do planejamento sucessório no âmbito de uma empresa familiar, certo? Bem, então, o planejamento familiar começa a chegar nos bancos dos nossos escritórios de advocacia, onde é uma família que tem um negócio, que tem uma empresa familiar, diz, olha, a gente está preocupado com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, dele falecer, dele pegar Covid, de acontecer alguma coisa, e nós gostaríamos já de deixar tudo regularizado para que, na situação de um falecimento, a gente não tivesse todos aqueles problemas que a sucessão podem vir a causar, que a gente conhece, né? Problemas relacionados a brigas familiares, não apenas a brigas familiares, mas também problemas relacionados à questão de custas que a gente tem ainda para fazer um processo de inventário. Nós temos custas judiciais, nós temos custas de honorários, nós temos custas tributárias, que essas aí eu não vou me aprofundar muito na questão tributária, mas quando a gente faz um planejamento sucessório, o item da parte tributária é um dos maiores que chamam mais atenção e de maior relevância para nos ajudar a decidir o que fazer, isso sem sombra de dúvida. Então, o que seria o planejamento sucessório, né? Por que eu vou fazer o planejamento sucessório de uma empresa familiar? Vejam, apesar de não ser um costume, não ser um hábito, está tendo uma tendência de ser procurado os nossos serviços para a gente fazer esse planejamento. E não é à toa, não sei se vocês já observaram, o Instagram, quando a gente entra no Instagram, às vezes eu acho que eles leem o nosso pensamento, né? Apareceu um monte de curso, planejamento sucessório, impressionante. Está bombando isso daí, não é só aqui no Pará que está bombando, no Brasil e no mundo, porque a pandemia e as mortes estão acontecendo em todo lugar, infelizmente. Então, a finalidade de planejamento sucessório basicamente é evitar, principalmente, a incidência de cargas tributárias excessivas, evitar uma desestruturação familiar, porque já fica tudo organizado de quem é o quê em vida. Na morte não tem mais o que ser feito, é daquela forma e mais difícil vai haver um conflito familiar. Evitar uma dilapidação patrimonial, de quando houver um falecimento na família, eu precisar vender algum bem até para pagar essas custas, para pagar esses impostos, né? E, principalmente, que essas empresas familiares não necessariamente sejam encerradas, tenham as suas atividades encerradas com a morte, com o óbito daquele que lhe fundou, que lhe originou, que, como eu falei antes, é uma situação que representa 70% dos casos de fechamento das empresas no mundo, ok? Então, o ponto que eu queria falar aqui do planejamento sucessório estaria atrelado ao seguinte. Hoje a gente tem uma empresa familiar que trabalha com uma determinado ramo de atividade, mas esses proprietários dessa empresa familiar, eles têm outros bens que não fazem parte do patrimônio social da empresa. E numa situação de falecimento, a gente precisaria abrir um inventário e arrolar todos esses bens e pagar todos esses impostos. E aí a gente teve uma decisão recente, agora, de setembro de 2020, até 796 do STF, que ela trouxe uma situação de planejamento tributário dentro de um possível planejamento sucessório, onde eu posso estar utilizando esse planejamento tributário dentro do planejamento sucessório, que permite com que a gente tenha uma certa economia, digamos assim, tributária, sem qualquer sonegação, sem qualquer ilicitude, o que é muito importante, porque a gente procura advocacia, não é para sonegar nada, viu, gente? A gente procura advocacia para a gente estudar meios legais de fazer um planejamento correto, um planejamento tributário, um planejamento sucessório. E o que esse acórdão, o que essa tese, essa tese oriunda de um acordo, obviamente, da SES, o que ele determina? Ele determina o seguinte, veja só, eu tenho uma família com patrimônio, essa família tem uma empresa, ou ela quer constituir uma empresa, e ela quer pegar esse patrimônio dela e colocar todo numa empresa, e ressalta um ponto muito importante. Luciana, tu estás falando com uma família rica, que tem muito patrimônio. Não necessariamente.
Eu posso estar falando para uma família que tem uma casa, que tem um sítio, que tem uma fazenda, que tem um apartamento. Não necessariamente é uma família que tem 20 apartamentos, 20 imóveis alugados. Isso se adequa a qualquer porte patrimonial e porte empresarial, ok? Que isso fique muito claro, que a gente está aqui falando para todas as faixas aí de investimento. E essa família pode usar o seu patrimônio para integralizar como capital social e passar a fazer parte dessa sociedade empresária, dessa sociedade, dessa empresa familiar. De que modo? Eu, Luciana, vou ser sócia de uma empresa, a gente vai ter que fixar ali um capital social, esse capital social é dividido em cotas, e essas cotas vão precisar ser subscritas e integralizadas pelos sócios, que muitas das vezes é em dinheiro e muitas das vezes pode ser em bens. Então, qual é aqui uma orientação com base em estudos que eu fiz muito no ano passado, com procuras por clientes, junto a cartórios, junto às secretarias de finanças do município também, porque está tudo interligado, com colegas tributaristas. Você pode criar uma sociedade empresária, ou como a gente chama, uma empresa familiar, desde que você ainda não tenha. Você criando um objeto social para aquela empresa direitinho, as pessoas da sua família podem integralizar o seu capital usando os seus patrimônios. Eu vou dar um exemplo aqui bem ilustrativo para ficar bem claro. O exemplo de um casal que tinha uma fazenda e essa fazenda eles tinham os gados e eles exploravam, vendiam, compravam, mas o dinheiro da compra e da venda entrava na conta deles enquanto pessoa física. E no ano passado os filhos resolveram assumir as contas bancárias justamente para eles não terem que ir no banco por causa da pandemia, né? Os velhinhos não pegarem Covid, não vá ao banco, o banco é o meio de transmissão, tarará. E os filhos, quando viram isso, eles disseram, poxa, vamos fazer uma empresa dessa fazenda e essa fazenda ela vai poder agora ser uma pessoa jurídica e essa fazenda que está no nome de vocês, esses dados que estão no nome de vocês, vão poder fazer parte do capital social dessa empresa, que agora é uma empresa de fazenda. E como eles vão fazer isso? Após a constituição da empresa, a gente registra isso lá como capital subscrito e não integralizado. Depois a gente recorre ao cartório. No cartório a gente pode fazer uma escritura de incorporação, explicando que eles vão estar incorporando esse patrimônio deles como integralização do seu capital social, das suas cotas, melhor dizendo, ao capital social da empresa. Essa escritura deve ser averbada, no caso, no registro de imóveis dessa fazenda e também averbada na junta comercial. Então, é uma forma do que eu vou estar me prevenindo aí tributariamente, pessoal? Eu não vou pagar dessa forma o ITBI, né? Que é justamente o que a tese 796 do STF determina, que aqueles bens, aqueles direitos que forem incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica até o valor do capital social dessa pessoa jurídica não incidirá sobre esses bens e esses direitos o ITBI, certo? Então, a gente não vai estar aí tendo que recolher essa questão do ITBI. E, Luciano, e o planejamento sucessório, na hipótese da morte desse senhor, dessa senhora que construíram uma sociedade empresária junto com seus herdeiros, né? A gente já coloca nessa cláusula, a gente já faz uma cláusula para esse contrato social dessa empresa fazenda, uma cláusula informando como vai ser a sucessão, como vai ser na situação de morte de um dos sócios, que é uma cláusula padrão na maioria dos contratos, a gente tem essa previsão, né, hipótese de morte dos sócios, que talvez fosse uma cláusula que não era muito suscitada, nem atendida, digamos assim, as pessoas não davam tanta atenção para ela, e agora, por conta de tanta conversa em relação à morte, as pessoas têm que dar uma atenção maior a essa cláusula, e essa cláusula ela pode prever que, na hipótese de morte de um dos sócios, os demais continuarão como sócios dessa empresa e será feita a redistribuição do capital social. Então, esse patrimônio vai ficar dentro do patrimônio
da sociedade, do patrimônio da pessoa jurídica. Então, veja, a gente está falando aí de planejamento sucessório dentro de uma empresa familiar. E, obviamente, quando a gente fala de planejamento sucessório, dentro do planejamento sucessório, a gente planeja várias coisas, entre elas, sim, o planejamento tributário. Só uma última ressalva: planejamento sucessório só se dá através de uma empresa familiar, de uma holding familiar? Claro que não, tá, gente? Isso, para cada caso que a gente for analisar, a gente vai ver a melhor viabilidade, a melhor oportunidade para o caso concreto. Eu posso falar de planejamento familiar fazendo um testamento, eu posso falar de planejamento familiar fazendo doações em vida, até previdência privada, uma forma de falar de planejamento sucessório, ok? Mas aqui, para nós que estamos em um painel de direito empresarial, eu quis, obviamente, escolher falar de um planejamento sucessório no âmbito de uma empresa familiar. E aí, só para a gente encerrar, não sei quem está assistindo a minissérie do Dr. Castor de Andrade, né? Uma minissérie, eu já assisti ela todinha, enfim. Holofotes para uma pessoa, não vou aqui fazer alusão de caráter, de ética, não é esse meu papel, mas apenas uma ressalva, né? Que se ele tivesse feito o planejamento sucessório, com a morte dele, a gente não tinha tido todas aquelas tragédias na família, de falecimento, de mandar matar o sobrinho neto, mandar matar o genro, enfim, aquela briga toda por patrimônio, aquela briga toda por divisão de bens. Então, o planejamento sucessório ele é muito importante, sim, quando nós temos muitos bens envolvidos, mas também quando nós temos poucos bens. Sempre há espaço para algum conflito e a gente não quer que tenha conflito. E como Marília falou antes, sabe que eu sou uma ferrenha defensora da mediação, da conciliação e, logicamente, de uma advocacia preventiva. Acho que quanto mais a gente puder resolver esses conflitos, ou melhor, tentar evitar que os conflitos ocorram, melhor para todas as partes, melhor para o nosso judiciário, que não vai ficar mais abarrotado, melhor para a relação familiar entre essas pessoas, melhor para o nosso trabalho enquanto advogadas e advogados, porque a gente consegue, sim, com certeza, trabalhar sem ter que apagar incêndio, e sim plantando sementes aí para tudo fluir de uma forma bem melhor. Eu acho que eu estou no meu tempo de 25 minutos. Confere, Marília? Perfeito, doutora Luciana. Agradecemos aí, né, pela sua brilhante fala e também, né, registramos aqui a elegância da palestrante, que observou aí com maestria o tempo da palestra e que, de fato, né, trouxe, assim, aspectos muito instigantes sobre o planejamento sucessório, né, em especial das empresas familiares, até por conta dessa nossa tônica de retrospectiva e da altíssima demanda, né, que isso realmente trouxe para a advocacia brasileira. E eu gostaria de destacar aqui, né, algo que eu considero assim muito precioso e relevante da fala da doutora Luciana, porque nós estamos aqui no painel, sem dúvida, com também um tom muito expressivo da jovem advocacia. E que é importante falarmos, né, dessa questão primordial de exercitar aí toda a criatividade, né, da advocacia, criando instrumentos para contemplar as necessidades dos nossos clientes, mas sempre com todas as premissas éticas presentes, como bem a doutora Luciana colocou, né, o planejamento sucessório ele vai permitir a prevenção aí de inúmeros conflitos, mas sem que isso seja, né, tenha qualquer tom de fraude ou de uma blindagem indevida. Então, com certeza, né, todos aqui pudemos aprender muito aqui com todo esse conteúdo compartilhado, né, generosamente pela doutora Luciana, e tenho certeza que esse é um nicho aí que já instigou aí a todos os nossos ouvintes aqui para desenvolverem trabalhos também nesse sentido, né? Então, parabenizamos aqui mais uma vez, e agora passamos então para a palestra, né, do Dr. Pablo Arruda. O Dr. Pablo Arruda é mestre, também doutorando, né, em Direito, Constituição e Cidadania pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. É um advogado, né, realmente com uma também intensa atuação em direito empresarial, e também é administrador judicial
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, doutor Pablo, por favor, né, mais uma vez, seja aqui bem-vindo e agradecemos a sua presença e o aceite desse convite da ESA Nacional e a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, doutora Marília. Que honra estar aqui nessa noite, que maravilha poder dividir esse painel com duas profissionais tão competentes, ouvir a doutora Luciana, que fala de maneira tão clara, tão precisa. Eu fiquei aqui contando para que o tempo dela não passasse. E, claro, deixa para mim o desafio de falar depois dela. Comentava aqui em bastidores, como nós falamos, não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas descobri agora que ela conhece meu sócio, o também professor Diego, lá de Belém, né? Nós temos uma unidade do escritório aí em Belém, em parceria com o Diego Magno, também da ESA. Achei muito interessante essa relação para que a gente possa, então, estreitar esses laços, porque eu tenho certeza que frutos podem ser colhidos a partir daí. Agradeço o convite formulado pela ESA Nacional, né, na pessoa do professor Dr. Rony Duarte, que, além de ser um profissional incrível, é uma pessoa que eu tenho dentro do campo da minha amizade. Deixo um abraço não só para ele, como para o irmão dele, o Fred, foi meu aluno na FGV lá de Pernambuco. Então, é uma pessoa também com quem eu tenho um carinho muito grande de contar dentro do meu hall de amigos. Bom, nos foi dada essa noite com um tempo aí em torno de 25 minutos, e eu estou também contando aqui para que eu possa me manter elegante como a doutora Luciana, para falar da retrospectiva do ano de 2020. Foi um ano muito conturbado por todos os motivos já colocados pela doutora Luciana, mas também tão conhecidos, não é, em razão da pandemia. E eu escolhi um assunto único do tamanho do mundo, que hoje, inclusive, já inaugura cursos de pós-graduação lato sensu, que é a reforma da Lei de Recuperação e Falência. No apagar das luzes do ano de 2020, mais precisamente na morte do Peru, no dia 24 de dezembro, para o Natal, foi então foi sancionada a Lei 14.112, que promoveu um verdadeiro rebuliço na Lei 11.101, a Lei de Recuperação e Falência, uma lei que está entre nós desde 2005, desde 9 de fevereiro de 2005, né, com uma vacância lá de 120 dias, e a 14.112 vem alterando substancialmente, em substância tamanha, que a gente já começa a ouvir a expressão nova Lei de Recuperação e Falência. Eu não consegui ainda me livrar da expressão nova da 11.101, já era docente na época do Decreto-Lei 7.661 de 45, em falência concordata. Sou um pouquinho mais velho que a professora Luciana, aí, já com 20 anos de advocacia empresarial e 18 de docência. Então, a gente vai vivendo essas mudanças e eu fico sempre preocupado com o seguinte: como é que eu vou decorar de novo os artigos, né? Muda o Código Civil lá para eu decorando de novo os números para dar aula, e aí muda a Lei de Recuperação de Falência Concordata para Recuperação e Falência, e muda o CPC, que tanto impacta, e agora, caramba, vem a 14.112 e intitula aí aquilo que estamos ouvindo como sendo a nova Lei de Recuperação e Falência. De fato, esse projeto é um projeto que foi capitaneado por excelentes profissionais, independente da opinião que a gente possa tecer sobre todo o seu acervo, todo o seu conteúdo. Não há de se esperar que numa mudança dessa magnitude todo mundo goste de todos os dispositivos que foram ali implantados, certo? Eu tenho minhas críticas para alguns, tenho meu amor para outros, mas uma coisa eu posso ter certeza: foi um trabalho feito com um esmero muito grande, na batuta do deputado Hugo Leal e com a presença de profissionais diretamente vinculados e indiretamente vinculados, porque sou testemunha de quando se discutiu em grupos de WhatsApp com professores, etc., daqueles que estavam envolvidos na comissão responsável pelo projeto, que acabou culminando com a 14.112. Qual é a minha ideia para esses 25 minutos, agora 23 minutos aqui? A ideia é trazer os principais pontos de mudança na lei para que a gente possa, já dentro do exercício dessa advocacia, como a professora Luciana disse, a gente tem aqui um público que é um público de advogados e, portanto,
O que a gente quer saber é o que mudou e o que isso muda no meu cotidiano. E aproveito para lembrar, especialmente a jovem advocacia, que muitas vezes acha que a matéria empresarial, e mais precisamente a matéria recuperacional falimentar, não lhes afeta, não lhes interessa, porque não vão advogar para empresas em recuperação e tal. E aí eu me lembro, e lembro a você, jovem advogado, jovem advogada, que vocês atuam em diversos processos que culminam em decisões judiciais condenatórias que têm que ser levadas à execução, e se o seu devedor entra em recuperação judicial, bom, então, me desculpe, mas você vai ter que se enveredar na matéria, quer queira, quer não. Tá? Então, se você é advogado na esfera trabalhista, se você é advogado na esfera civil, eu lhe garanto, uma hora ou outra, o Instituto Recuperacional Falimentar baterá à sua porta. E, portanto, melhor que estejamos preparados para essas mudanças. De um modo geral, a mudança macro que a 14.112 trouxe na 11.101 é muito mais trazer para a fonte legal estatal aquilo que a fonte jurisprudência nos trouxe ao longo desses 15 anos de Lei 11.101. Tá? A gente viu uma jurisprudência muito ativa, e aí eu vou usar uma expressão que é clichê hoje, mas um baita ativismo judicial mesmo em matéria de recuperação e falência, especialmente em recuperação, muitas vezes reescrevendo na jurisprudência aquilo que a lei vinha dizendo, e a partir de então, até por uma questão de segurança jurídica, a proposta de uma mudança para albergar essa jurisprudência, essas decisões que se consolidaram ao longo desses 15 anos, foi essa a principal mudança, se eu tivesse que resumir isso em um shot, em um único comentário. Tá? Na prática, o que a gente tem de mais relevante em mudança, e aí eu vou concentrar, em razão do tempo, na recuperação judicial, tá? Menos concentrado na falência, porque, de fato, o interesse cotidiano se dá mais em matéria de recuperação judicial. Uma das principais mudanças observadas se dá em relação à figura do stay period. Quando se ajuiza uma recuperação judicial e o juiz, então, recebe positivamente a petição inicial, deferindo o processamento da recuperação, dando o start na recuperação judicial, o devedor em recuperação, a sociedade empresária, por exemplo, fica blindada por um certo período para que não seja contra ela realizado qualquer ato de constrição patrimonial, penhora, etc. O que acontece é a suspensão das ações e execuções que correm contra o devedor. Até porque esse devedor precisa, primeiro, de sossego, porque ninguém tem sossego sofrendo penhora online diuturnamente. E segundo, principalmente, de um fôlego financeiro, porque boa parte do problema é desencaixe financeiro, fluxo financeiro. Então, a gente tem um instituto chamado Stay Period, previsto no artigo 6º da Lei 11.101, e que, segundo o texto antes da mudança, dizia que as ações e execuções ficariam suspensas pelo prazo improrrogável de 180 dias. A expressão era, inclusive, mais redundante, ela dizia não excederá o prazo improrrogável de 180 dias. O judiciário olhou para esse troço, deu uma banana solene para essa limitação textual e sempre houve por bem prorrogar esse prazo. Tá? Num primeiro momento, sem muito dizer por quê, num primeiro momento, sem muito dizer por quanto tempo, mas, ao longo dos anos, o tribunal, tentando um equilíbrio entre o princípio da preservação e o interesse individual dos credores, passou a criar certos critérios. Então, olha, explica por quê, não me dê motivo para esse processo ficar se arrastando tanto, vamos prorrogar por mais 180 ou por 90, ou seja, foi parametrizando melhor a coisa. Com a mudança agora da 14.112, a coisa trouxe um texto diferente, prevendo ainda uma suspensão por 180 dias, porém estabelecendo uma prorrogabilidade por mais 180 dias, principalmente desde que não tenha o próprio devedor dado causa a essa morosidade que eventualmente não tenha feito permitir a aprovação de um plano ou a reprovação dele, que levasse a uma falência. Então, traz lá agora a lei a possibilidade de prorrogação do stay period por igual prazo em única prorrogação. Veja, como a gente fala nas séries, né, tem spoiler, tá? Eu vou trazer um spoiler para vocês. Assim como no texto anterior, que dizia não ser prorrogável, em hipótese alguma, essa frase de prorrogável uma única vez não me convence. Tá? Então,
eu não sei até que ponto o judiciário também não vai dar mais uma banana solene para essa única prorrogação extra aí de mais 180, mas veremos como a coisa vai funcionar. Acho que eu estou trazendo um spoiler para vocês. Bom, além disso, há a possibilidade agora de, em não sendo aprovado um plano oferecido pelo devedor, ser apresentado um plano alternativo pelos credores. Isso já vinha acontecendo. Alguns casos de recuperação tiveram ali situações inusitadas em que os credores sugeriram um plano. Não vejo problema nenhum. Se a gente considerar que a natureza jurídica da recuperação judicial é contratual, normalmente a proposta parte da recuperanda, essa é a previsão legal, como policitante dessa oferta, e os oblatos credores decidem por aceitá-la ou não. Como no direito obrigacional contratual, é possível que aquele que oblato é de uma proposta resolva dizer que tem uma sugestão alternativa, ou seja, o que nós chamamos de contraproposta. Então, na verdade, a possibilidade de um plano alternativo prevista agora na lei nada mais é do que no direito contratual a famosa contraproposta, tá? Que pode ser ofertada por qualquer credor. E isso levaria a uma possibilidade de outra prorrogação do stay period por mais 180 dias. Porque, na verdade, a possibilidade de plano alternativo vem no final do stay period de 180 mais 180 e apresentado um plano alternativo, ponto. Nós teríamos, então, ainda outros 180 de prorrogação. Estamos vendo aqui, em números, 1 ano e meio de potencial prorrogação, que, na verdade, na prática, é a média que se observa aí nos casos já em andamento, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu acho que, na prática, a gente não vai ter tanta mudança assim. Bom, outro ponto que chama a atenção, previsão lá do artigo 49, é de não sujeição de certos créditos, como, por exemplo, créditos que tenham garantia de alienação fiduciária ou créditos que sejam de contratos de leasing ou adiantamento de câmbio, é que, apesar desses créditos não serem sujeitos e as demandas correlatas não ficarem suspensas durante esse stay period, e aí os bancos nadam de braçada, porque as garantias bancárias em alienação fiduciária são as mais corriqueiras, é que, apesar de fato, não sujeitar esses créditos, o juiz da recuperação terá visa atrativa processual para decidir pela constrição desses bens, pela retomada desses bens. Então, se eu tenho, por exemplo, um banco que é credor de financiamento de um imóvel que é a planta da indústria, esse imóvel está em alienação fiduciária ao banco, o devedor entra em recuperação, o banco não se sujeita, porque se trata de alienação fiduciária. Entretanto, a eventual retomada desse bem passará pelo crivo cognitivo do juízo da recuperação. Ele exerce, portanto, uma visa atrativa processual, e aí fala-se do princípio da cooperação, que foi tão bem estampado no Código de Processo Civil de 2015, né? Entre juízos. O juiz que está com a ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse vai fazer um WhatsApp, vai fazer um Zoom, um chat com o juízo da recuperação para melhor decidir sobre o que fazer dos bens essenciais do devedor. Outro ponto importante também é a possibilidade de antecipação de tutela desses efeitos. Quem inaugurou essa tese, ao menos nos processos que eu conheço, foi a Oi, que entrou com um pedido de recuperação, e enquanto o juízo não analisava o preenchimento dos pressupostos para deferir o processamento e determinar essa suspensão de ações, pediu, então, a Oi uma tutela antecipada para evitar a constituição dos processos, etc. E foi concedida. Ok, nada mais é do que a aplicação do 300 do CPC, trazido aqui por aplicação subsidiária 11.101. Agora, tem previsão expressa para isso. A mim parece não precisava, mas, como eu disse, o que se está fazendo com essa reforma é muito mais trazer para o texto legal aquilo que já era uma prática dentro da jurisprudência em matéria recuperacional. Outro ponto, e nisso os nossos clientes sempre sofrem muito, está proibida a distribuição de lucro na forma de dividendos para empresas em recuperação, ou melhor, para os sócios de empresas em recuperação, enquanto não aprovado o plano de recuperação.
Me parece razoável, porque se a empresa está em dificuldade e, portanto, precisou manobrar uma recuperação judicial, não me parece justo distribuir resultado para os seus sócios antes de se preocupar com os seus credores. Tá? Agora, pessoal, isso não tira o direito de pagamento de prolabore para aqueles que exercem labor na atividade econômica, como, por exemplo, aqueles que administram a atividade econômica. Uma coisa não se confunde com a outra. Só toma cuidado, porque o Ministério Público tem estado atento a aumentos de prolabores, e isso tem acontecido em alguns casos, e aí eu prefiro não mencionar, mas coisas um tanto quanto estapafúrdias, de aumentar a prolabore de 50 mil para 100 mil por mês, etc., no meio de uma recuperação judicial. Né? Não é a hora de fazer esse tipo de gasto para uma empresa em recuperação. Outro ponto muito interessante, artigo novo também na lei, que veio com o 6º C da lei, bem interessante, é que a decretação de falência ou o processamento de uma recuperação não autoriza por si só a busca de outros para pagar a dívida. Eu não vou nem chamar de outros devedores ou outros garantidores, mas outros. Nós sabemos como o judiciário é, especialmente, me perdoem, mas quem me conhece aí, já é meu aluno ou já me tem em palestra, sabe o quanto eu sou crítico desse comportamento da Justiça do Trabalho, principalmente, ou dos juizados especiais em relação de consumo, de pouco se importar com quem está pagando, mais se importar com quem tem que receber, na verdade, muitas vezes fazendo caridade com um terceiro ali que não tem obrigação nenhuma. Então, o 6º C vem dizendo que o mero ajuizamento da recuperação ou a decretação de falência não autorizam por si só a busca de outros, que não aqueles que a lei atribuir responsabilidade, ou o contrato atribuir responsabilidade, como garantidores, etc. A gente sofre muito isso, a gente está em diversos casos, você tem situações absolutamente esdrúxulas, né? de empresas familiares que, de um lado, tem empresa operacional no ramo de varejo e, do outro lado, tem uma instituição financeira. São dois leques completamente diferentes, e aí faliu essa empresa operacional e está buscando penhorar lá na empresa que é a instituição financeira. Me desculpe, mas há uma distância abissal entre uma coisa e outra, e aí o 6º C ajuda a gente um pouquinho. Outro ponto que me chamou a atenção, também uma questão jurisprudencial, e nesse caso não foi nem trazer para a lei uma consolidação jurisprudencial, mas foi resolvendo com a caneta do legislador aquilo que ainda era divergente na jurisprudência, que é a questão da impugnação de crédito retardatária. A lei já previa e prevê a habilitação retardatária de crédito. É um prazo muito exíguo para habilitar crédito, publica lá o edital, os credores que se virem para descobrir que o devedor dele está em RJ, e aí publica o edital, são 15 dias para habilitar o crédito, não habilitou, você tem algumas punições. A principal delas é que você não pode mais fazer uma habilitação meramente administrativa. Você vai ter que fazer um incidente perante o juízo. Antes disso, você faria uma mera petição ao administrador judicial, não era nos autos, nem advogado precisa para fazer a habilitação tempestiva, e sem nenhuma ressalva aí de reserva de mercado para advogado, por favor. Mas, de qualquer maneira, depois que você perde esse prazo, você tem outros procedimentos. E quando publica-se um edital já com a relação de credores feita pelo administrador judicial, a segunda relação de credores do artigo 8º, há um prazo ainda mais exíguo para fazer impugnação àquela relação de credores, que é um prazo de 10 dias, e ponto. Tá? E aí, nesse aspecto, só um pouquinho de água, nesse aspecto, a jurisprudência no STJ estava oscilando entre as turmas, inclusive dentro das turmas. Então, havia uma divergência entre a terceira e a quarta turma sobre a admissibilidade de impugnação retardatária. Essa divergência não foi solucionada antes da mudança legislativa, e aí o legislador veio e canetou dizendo cabe impugnação retardatária. Tá? A mim parece muito razoável, imagina você ter 10 dias para impugnar um crédito, se não o fizer, Inês é Marta e acabou a história, teu crédito está mudado, está alterado, reduzido, reclassificado, por causa de um prazo de 10 dias. Eu não conheço nenhum prazo em relação a crédito no direito brasileiro que seja de 10 dias. Tá? Não conheço. Então, é como se eu tivesse uma prescrição de 10 dias. Né? Então, não me parece razoável. Então, o artigo 10, parágrafo 7º, trouxe efetivamente
a impugnação retardatária como uma possibilidade legal. Outro ponto interessante, aí a doutora Luciana comentou, o apreço que tem pelos meios alternativos de solução de conflito, como mediação e arbitragem. Agora nós temos um capítulo guardado para o tema na lei, tá? Como um estímulo, inclusive como um dever do administrador judicial, promover o estímulo à à mediação entre os envolvidos e a conciliação, que pode se dar de maneira preventiva. Então, antes de ajuizar uma recuperação, você inaugura um procedimento negocial, né? Ou mesmo durante ele, incidentalmente, em qualquer instância, inclusive em tribunal superior, né? Só que isso não fará suspender prazos, isso não fará suspender os processos, mas é uma alternativa. Eu senti falta dessa possibilidade em falência, a previsão é só para recuperação. Eu estou com um desafio agora, assumindo uma falência aqui no Rio, que ainda não posso mencionar, mas é um tanto quanto interessante, e eu estou com vontade, é uma falência, eu estou com vontade de trazer de cara a primeira que eu conheço discussão sobre a aplicação do Instituto na falência. Tá? Não vejo por que não vejo obstáculo para isso. Se puder solucionar, especialmente se eu tiver um terceiro não interessado que queira pagar, porque é um parente, etc., e por que não aparecer ali para liquidar essa obrigação. Então, quem viver verá, vamos esperar um pouquinho, mas se eu puder fazer outro spoiler, faço nesse sentido. Doutora Marília, me deu 5 minutos, mas eu perdi quando? Me faltam 2, é isso? Ou 3? Ok, 2, pronto. Aqueles que têm se interessado pelo exercício da missão de administrador judicial, porque eu não chamo de profissão, ninguém é administrador, as pessoas apenas estão administradores por nomeação, mas aqueles que têm se enveredado nesse interesse, deixo logo um alerta. Cada vez mais, na prática, se exige o profissionalismo e a profissionalização dos administradores judiciais. E a lei trouxe de cara um aviso para isso, obrigando que os AJs mantenham um sítio eletrônico com informações de todos os processos em que atuam. Tá? Isso já é uma prática dos principais AJs que nós temos em atuação no país, né? Marcelo Macedo, Bruno Rezende, Gustavo Lix. Eu vou acabar pecando aqui, falando o nome de uns e não falando o nome de outros, mas MXM em São Paulo, que é a AJ de falência minha e tudo mais. Então, achei muito interessante. Eu tinha muitos outros pontos, mas vou comentar um último aqui e vou encerrar minha fala, doutor Marília, que é um trabalho forte do professor Daniel Carne, o juiz do Tribunal de São Paulo, que hoje atua como assessor na STJ, que é a tal da constatação prévia. Tá? O juiz pode, de ofício e inaudita, determinar constatação prévia para verificar a capacidade da empresa para aquela recuperação e se há indícios de fraude. Entretanto, ele não pode indeferir a recuperação sem entender por mera incapacidade econômica. Quem decidirá isso são os credores, mas se enxergar fraude, indefere a petição inicial. Doutora Marília, doutora Luciana, todos os advogados e advogadas que estão nos ouvindo aqui, eu também estou encerrando porque tenho que me manter elegante em relação ao tempo. São muitas outras mudanças, posso garantir a vocês. Sugiro a todos vocês, busquem cursos de atualização no tema, porque o impacto da mudança é muito grande. Temos, de fato, aí uma nova lei de recuperação e falência de empresas no país, tá bom? Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Muito obrigada, parabéns, doutor Pablo, pela sua brilhante palestra, né? Sem dúvida, não são poucas aí as agruras, os desafios, né? E eu fiquei muito fascinada, né? Como o doutor conseguiu colocar de uma maneira extremamente didática, né? E profunda ao mesmo tempo, né? Fez, assim, de fato, todo um voo panorâmico aqui, né, nesses principais aspectos, né, da nova lei. Eu tenho certeza que esse conteúdo compartilhado aqui generosamente com toda a nossa expressiva audiência, né, será de grande valia para todos. E destaco também, né, sem dúvida aqui, e agradeço o palestrante pelo respeito ao tempo, né? Então, de fato, também honrou aqui, né, da mesma maneira que a doutora Luciana. E gostaria aqui de fazer rapidamente uma menção, né, em termos de organização do evento, né?
informando todos que os certificados do evento eles estarão disponíveis, né, a partir do dia 1º de março, né? Então, um tempo aí bastante rápido. E também quero anunciar que o nosso evento, né, Retrospectiva Jurídica 2020, agora prosseguirá com os painéis de Direito e Tecnologia, com início logo mais aí às 19h30, e na sequência, às 20h30, teremos o painel de Direito Constitucional, né? Então, com isso, eu agradeço novamente aqui aos nossos ilustres palestrantes, realmente proferiram aí falas espetaculares, e convido a todos, né, para que continuem aqui nos acompanhando agora nos debates de Direito e Tecnologia. Teremos aqui a honra de ouvir a doutora Patrícia Peck e a doutora Laura Schertel, que são realmente duas destacadas advogadas aqui dessa área, e declaro, então, encerrado este painel. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, uma boa noite aí, pessoal.